Oi, gente, eu sou Maria Fernanda. A gente começou a fazer a leitura desse livro, China na Minha Vida. Hoje a gente vai começar a ler a introdução e uma parte do primeiro capítulo, porque os capítulos são meio grandinhos. Então vamos para a introdução. Por que eu decidi escrever? Depois de 12 anos da China na minha vida e tendo aprendido muito com o dragão chinês, decidi coletar os principais textos e experiências que escrevi no blog e deixar isso registrado no papel. Pois, por mais que a tecnologia me encante e facilite nossa vida, ainda sou uma apaixonada pelo livro impresso. Sua capa, texturas, páginas e cheiros. Além dessa paixão por livros, tenho um amor antigo, desde a adolescência, por crônicas. E assim decidi formatar esse sonho, as crônicas da minha vida na China. Mas tudo isso começou lá atrás, em 2009, quando nada estava bem definido na minha cabeça. E escrever era algo que não fazia o menor sentido. Eu não sabia que poderia escrever, esse era o fato. A história do blog foi de construção. E em 2010, quando resolvi realmente começar, achei alguns textos nos meus arquivos, tipos de desabafos. Com eles, comecei a contar a minha trajetória na China. Engraçado como, revendo o que escrevemos no passado, na primeira pessoa, nos surpreendemos com nossos sentimentos. Vimos para a China para ficar 3 anos. Essa era a certeza, mas usei palavras como definitivamente vivendo na China. E aqui estamos nós há quase 12 anos. Definitivo sei que não é, mas o que será que se passa na minha cabeça naquela hora? Outra coisa muito importante é que nunca foi minha intenção falar da China como um roteiro turístico ou dar aula sobre esse país. Até porque tenho que aprender, tem muito por aqui. Meu objetivo é passar a minha experiência, minhas aventuras e os fatos que marcaram esses anos no Oriente, além de mostrar a China que aos poucos no Ocidente conhecem, cheia de mistérios, cultura, tradições e belezas de tirar nosso fôlego, diferente de tudo que possam imaginar. A China teve e ainda tem um papel fundamental na minha vida. Mudei muito, amadureci muito, aprendi coisas que só a vivência diária pode se encarregar de nos ensinar. Criei vínculos, amor e respeito por esse país que nos acolheu. Espero que algumas das minhas experiências possam fazer diferença na vida de quem as lê, mesmo que seja só um breve momento de descontração. Algumas notas necessárias. Tanto no blog como no livro, me refiro a cidades chinesas pelo nome original em mandarim, que difere um pouco do mesmo nome em português, grafado conforme a romanização pinyin, que é oficialmente reconhecida pelo governo chinês, pela ISO desde 1982 e pelas Nações Unidas desde 1986. Assim, em vez de Pequim, refiro-me a Beijing, em vez de Cantão, a Guangzhou, em vez de Xangai, a Xangai. As grafias Pequim e Cantão são baseadas em sistema de romanização do que caiu em desuso, e simplesmente não sei chamar essas cidades por outro nome. Me soa muito estranho usar os termos que não são comuns para mim no dia a dia. Os puristas talvez não me perdoem, mas a língua é um organismo vivo em evolução. As histórias não estão em ordem cronológica. Busquei entre mais de 700 textos publicados, aqueles pelos quais tenho mais carinho e mostram como foi nossa adaptação na China. Muitos dos textos que fazem parte do livro foram escritos há algum tempo. Resolvi mantê-los assim, já que representam o meu relato à época com a emoção própria do momento. Sendo assim, eles refletem minhas impressões ao desembarcar pela primeira vez na China em 2005 ou a visitar uma cidade em 2011 e assim vai. De lá para cá, muita coisa mudou nesse país e o cenário que descrevo poderá parecer um pouco irreal para a China atual. Mas lembre-se que de 10 anos nesse país significam mais de 50 em qualquer outro lugar do mundo, principalmente se falarmos em infraestrutura e tecnologia. Venham, sentem-se com sua xícara de chá e comecem a conhecer um pouco da minha trajetória nas terras do Império do Meio. Então vamos começar o capítulo 1. Como tudo começou. Sempre as coisas têm um começo. O meio e o fim nunca saberemos quando, mas o começo está lá, marcado. Algumas vezes programado, feliz, esperado e desejado. Outras vezes acontece de repente, nos assusta, instiga, nos faz buscar forças onde nem imaginávamos ter. Mas se começou, temos que seguir em frente. E assim começa a minha vida na China. Aí tem um trechinho aqui, um aforismo. Espere o melhor, prepare-se para o pior e aceite o que vier. Provérbio chinês. Nunca diga nunca. Eu sempre digo que se antes de 2004 me dessem um cartão de crédito sem limites para eu passar uma temporada em qualquer lugar do mundo, eu nunca escolheria vir para a China. Só para reforçar o que ouvimos desde criança, nunca diga nunca. Primeiro aprendizado concreto que a China me proporcionou.
Um dia, no início de 2004, tenho a cena gravada na memória como se fosse hoje. Meu marido e eu estávamos saindo do prédio em que morávamos no Brasil e, ao abrir o portão da rua, ele parou, olhou para mim e disse: "Se eu arrumasse um emprego na China por um período de alguns meses, você se incomodaria?" Respondi na hora: "Claro que não. Se você tiver uma chance lá, não dá para desperdiçar." Mas, no fundo, nunca coloquei muita fé nisso. Passado por um tempo, ele continuava a manter contato com o nosso amigo do outro lado do mundo, mas nada ainda de concreto. Numa bucólica noite de domingo, saímos para andar um pouco pelo bairro, coisa que amamos fazer, quando o celular dele toca. Era um amigo perguntando se ele poderia embarcar em 10 ou 15 dias, não me lembro. Mas nessa cena, o lugar onde paramos para atender o telefone está tão vivo na minha memória como se tivesse acontecido há alguns minutos. A partir daí, nossas vidas se transformaram de uma maneira que jamais havíamos sonhado. Os poucos meses foram se tornando anos. Ponte aérea Brasil-China para nós era fichinha. Não foi fácil, mas também não foi insuportável. Temos boas histórias para contar. Foram 4 anos nessa vida, pois a cidade que ele morava, Changchun, no norte da China, era bem complicada de se viver na época. E como era só por alguns meses, cada 6 meses ficava por mais 6, achamos que dava para levar. Até que em 2008 ele recebeu a proposta de se mudar de Xangai, que, para quem conhece, Changchun é o paraíso na Terra. Viemos de mala, cuia e filhos em janeiro de 2009. Bom, agora que vocês já sabem como chegamos por aqui, posso começar a falar das aventuras, das experiências e das peculiaridades de se morar na China. Primeira impressão. Meu Deus, em julho de 2005 começou minha aventura de descobrir esse inusitado país. Eu imaginava que seria a única vez que viria para esse lugar, afinal o contrato do Mário, meu marido, ia só até dezembro daquele ano. Realmente nossa vida é uma caixa de surpresas. Chegamos a Beijing, Pequim para os ocidentais. Meu Deus, o que era aquilo? Naquela época, faltando 3 anos para as Olimpíadas, Beijing era um canteiro de obras. Nunca vi tantos guindastes juntos. Depois fiquei sabendo que a China é o país que possui maior número de guindastes em operação no mundo. Realmente era verdade, estava vendo com os próprios olhos. Fora isso, a quantidade de gente, de bicicletas, de carros, tudo aqui é sempre muito, sempre grande, sempre ostensivo, sempre exagerado. Imaginei um lugar feio, sujo, sem estrutura, o que depois vi que realmente acontecia nos locais fora do alcance dos olhos estrangeiros naquela época. Lenda engano, começar pelo aeroporto, algo indescritível, como esteiras rolantes para se locomover de tão grande que a obra estava inacabada. Fomos visitar os templos, a cidade proibida e a muralha da China, o Palácio de Verão. A arquitetura de uma grandeza absurda, de uma beleza impossível de descrever com palavras. Os detalhes nas construções, as pinturas, os objetos. Apesar desses locais estarem bastante abandonados e desgastados pelo tempo. E como sabemos, a falta de interesse do governo em preservar os monumentos da época da Revolução Cultural estava refletida nesses prédios. E os mercados de compra. Imagina uma 25 de março... ampliada, multiplicada por 1000. Uma loucura. Depois de 3 dias em Beijing, chegamos a Changchun. Foi nessa hora que as fichas caíram. Estou na China. O aeroporto, contrastando terrivelmente com o da capital, me lembrava uma rodoviária velha do sertão da Bahia. Algo assim bem catastrófico mesmo. Senti-me numa cena de filme de Fernando Montenegro, central do Brasil. Hoje esse aeroporto foi desativado e existe um lindo, super moderno e acho que é até grande demais para o tamanho da cidade. Descobri também que Changchun é uma cidade de contrastes aos olhos nus, diferente de Beijing e Xangai, onde vivo hoje. Para finalizar essa introdução, voltei ao Brasil sozinho e continuei muitas vezes indo e vindo nessa ponte aérea maluca entre o Brasil e China. Isso durou até dezembro de 2008. Nesse tempo, eu fiz 7 viagens à China. Teve um ano que fui e voltei 3 vezes. Meu corpo já não sabia mais se acordava ou se dormia, pois confuso de 11 horas embaralha tudo. E a cada 6 meses vivíamos a expectativa do fica ou vai. E foi ficando. Posso dizer que o Mário já está plenamente adaptado e temos a impressão de que seu olho já está meio puxado. Em setembro de 2008, depois de sabermos que seu contrato não seria prorrogado de novo em dezembro, ele recebeu a proposta de se mudar para Xangai com um contrato de 3 anos. Me ligou, contou e foi categórico. Chega dessa brincadeira, só fico se você vier de vez. Também eu estava cansada. No começo era divertido, novidade, uma situação inusitada. Mas já estava no limite, alguma mudança teria que ocorrer.
De outubro a dezembro, minha vida virou de pernas para o ar. Decidi sobre mudança, emprego, filhos, escola, o que fazer com a casa, os móveis, assinatura de revistas, contas, tudo. Finalmente, no dia 9 de janeiro de 2009, estávamos colocando os pés em Xangai para ficar. Achei interessante situar como toda essa história da China na minha vida começou. E agora posso contar um pouco das coisas que vi, vivi e aprendi nesse país, que aprendi a respeitar e a gostar com toda a sua diversidade. Saudades do Brasil? Muitas, principalmente da família, dos amigos e das pessoas queridas, mas agradeço a Deus pela oportunidade única de estar vivendo essa experiência, de estar conhecendo os meus limites, aprendendo todo dia. Sempre digo que se alguém não aprender a lidar com a ansiedade e a ter paciência, jamais conseguirá viver aqui. É um exercício diário.